Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Lembrando que todas as nossas aulas, elas serão gravadas em vídeo, então vocês receberão no grupo que nós iremos montar essa aula e todas as outras aqui, você receberá no grupo para que você possa assistir novamente, caso você tenha um interesse. Isso também servirá para os dias que você não puder estar em aula, por algum motivo você precisar faltar, você não perde o conteúdo, vai ficar disponível em vídeo. E também uma outra opção é para que os alunos que não conseguirem fazer presencial, eles podem estudar conosco, fazer parte do mesmo grupo à distância via videoaula, tá? Então nós temos alunos aí em toda a nação, em muitos estados do Brasil, até fora do Brasil, nós temos alguns alunos que estudam conosco. Então o seu convite a essas pessoas pode ser aberto tanto para quem é de Itapetininga, quanto para quem não é daqui, não é do estado de São Paulo. Você pode formalizar esse convite também, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E você diz amém? Amém. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje uma temática que se chama Os Mistérios da Criação. Esta ainda não é a primeira matéria do curso. Por quê? Nós precisamos formar uma turma. Então isso talvez demore 3, 4 semanas. Então até que a turma esteja formada, nós vamos dar como bônus para vocês essa matéria que tem por tema Os Mistérios da Criação, que depois na sua formação vai entrar no seu currículo, tá? Como uma das especializações que você estudou. Vamos lá, vamos mergulhar de uma vez por todas. Antes de entrarmos de forma mais clara sobre essa temática, sobre os mistérios da criação, como tudo se deu, como Deus formou e criou todas as coisas, para se compreender a Bíblia, nós precisamos pontuar algumas coisas. Então, antes de sair derramando sobre vocês informações, pesos de revelações, é importante eu formar algumas colunas para que aí sim eu possa colocar peso sobre elas. É importante eu preparar a mente de vocês acerca de algumas coisas para que aí sim nós possamos compreender a Bíblia de forma mais profunda. Então, o nosso método de estudo, ele é utilizado pela teologia sistemática. É importante que você não fique só olhando para mim conforme eu falo, você anota. Quem anota eterniza a informação, e é muito possível que no dia seguinte você não se lembre de quase nada do que você estudou, né? Os estudos nos mostram que no dia seguinte nós lembramos apenas de 13% do que foi estudado no dia anterior. Então, quando você anota, você eterniza essa informação, e ela é fundamental para que quando você precisar consultar, você tenha acesso a essas informações. Então nós nos utilizamos da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É um método de estudar a Bíblia. Por quê? Na Bíblia existem vários temas, vários assuntos. Então a teologia sistemática, ela não estuda a Bíblia em si, livro por livro. Por quê?
Porque existem assuntos em determinados livros que se repetem. Então, para que não se torne um estudo repetitivo, é importante nós fazermos uma divisão para entendermos a Bíblia, e a melhor forma é fazer por temas. Então, a teologia sistemática divide toda a Bíblia de forma temática, por temas. Então, nós vamos estudar Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Então, nós vamos pegar Cristo em todos os livros da Bíblia e estudar toda a trajetória de Cristo. Nós estudamos, por exemplo, pneumatologia, que é o estudo, a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos buscar toda a trajetória do Espírito Santo na Bíblia. Nós vamos estudar, por exemplo, hamartiologia, que hamartia traduzido significa pecado. Nós vamos estudar toda a trajetória do pecado na Bíblia. Então, a teologia sistemática, ela pega todos os temas que estão inseridos na Bíblia, e assim, dessa forma, você consegue estudar toda a Bíblia, compreendê-la de forma mais clara, sem se tornar algo cansativo para quem está desenvolvendo o estudo da palavra de Deus. Um dos lemas da nossa escola é combater o analfabetismo bíblico. Por quê? Porque Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento da palavra de Deus, a profundidade da palavra. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela não foi escrita para ser lida como um jornal, como um gibi ou como um livro qualquer. Quando Paulo nos instrui acerca do estudo da palavra, ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque nela está o poder de Deus. E o exame é muito mais do que uma simples leitura, porque no exame eu consigo enxergar o que está por detrás da letra, o espírito por detrás da letra, e isso irá ampliar o seu conhecimento. Então essas são as primeiras informações iniciais que você precisa saber. Segundo ponto, que é muito importante você saber: existem várias linguagens na Bíblia. Anote isso: existem várias linguagens na Bíblia. Por exemplo, nem tudo que você lê na Bíblia você pode interpretar do jeito que você está lendo, porque nem tudo que está na Bíblia está escrito de forma literal. O que é a forma literal? Do jeito que eu leio e o que eu acho que está dizendo, de fato é. Não funciona assim quando o assunto é estudar a Bíblia. Então, é importante para quem estuda a Bíblia saber que existem linguagens. E o texto que você está lendo, ele está em um tipo de linguagem, que se você não identificar qual é o tipo de linguagem, você não vai entender o que o autor está querendo transmitir a você. Então, por exemplo, existe a linguagem literal. O que você lê e entende é o que o autor está querendo dizer. Mas, por exemplo, existe uma outra linguagem, que é a linguagem figurada. Anote: linguagem figurada. E o que é a linguagem figurada? É quando a Bíblia se utiliza de figuras de expressão para nos fazer entender o que está escrito. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o pão. Jesus disse: eu sou o caminho. Tudo isso é uma linguagem figurada, porque você não vai imaginar Jesus com uma maçaneta no seu nariz, porque se ele está dizendo que é a porta, se nós formos interpretar de forma literal, nós vamos achar que em Jesus há uma maçaneta para se abrir, e não é. É uma linguagem figurada, é uma figura de expressão para que nós possamos entender quem ele é e qual é o seu propósito. Então nós temos a linguagem literal, nós temos a linguagem figurada, nós temos uma linguagem profética. Isso quer dizer,
que em alguns determinados textos que você estiver lendo, aquela mensagem, ela não é para aquele tempo, não é para agora, é algo que ainda vai acontecer. Uma linguagem profética. E existem outras linguagens de expressão, e não adianta eu querer jogar tudo em cima de vocês, porque esse é o ponto principal. Entender qual é a linguagem que o texto está comunicando para conosco. Entendendo isso, eu vou ter uma compreensão melhor do que está escrito na Bíblia. Então, por exemplo, Deus se utiliza na Bíblia de várias linguagens. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ponto. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele não possui um corpo. Deus passou a possuir um corpo por intermédio de Cristo. Só que antes de Cristo vir à Terra, existem pelo menos 39 livros que foram escritos no Antigo Testamento. E Deus vai se utilizar da anatomia humana para se comunicar conosco. Então não pense você que Deus tem mão, isso é uma linguagem da anatomia humana. O que Deus fez? Para que Ele pudesse ser compreendido por nós, Ele teve que rebaixar o seu nível, usar a mesma linguagem humana para que nós pudéssemos o compreender. Então você vai ver na Bíblia a mão de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, o cabelo de Deus, os ouvidos de Deus, as coxas de Deus. Você vai ver tantas expressões que fazem parte da nossa anatomia, mas que não é uma realidade no mundo espiritual por Deus ser Espírito. Então ele se utiliza de uma linguagem da anatomia humana para que nós possamos o compreender. As mãos do Senhor estão sobre nós, o Senhor está ouvindo a sua oração. É uma linguagem humana para que nós possamos entender que Deus está conosco, Deus se comunica conosco e Deus responde às nossas orações e se atenta à nossa fidelidade. Mas nada mais é do que uma linguagem que Deus está se utilizando da anatomia humana. Um terceiro ponto importante de nós tratarmos é que a Bíblia, ela foi escrita em alguns idiomas, 3 idiomas. A Bíblia foi escrita. O primeiro idioma, o hebraico. O segundo idioma, aramaico. Terceiro idioma, o grego. Hebraico, aramaico e grego. Ok, então tudo o que está direcionado, os textos bíblicos, originalmente foram escritos nesse idioma. Todo estudante da Bíblia precisa entender que a tradução que você tem em mãos no português, ela possui algumas ausências de informação, ou a tradução não está dizendo, na maioria das vezes, em alguns sentidos, exatamente o que o texto original quer transmitir para nós. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o Salmo 23, o que está escrito no Salmo 23? Vamos só se animar um pouquinho mais? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, essa é a tradução que nós temos para o português. Só que quando a gente pega esse texto na sua raiz etimológica, a sua raiz original, no idioma hebraico, está escrito assim, ó: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Não existe o nada. Quer ver uma coisa? Só para você ver que o português está trazendo um sentido contrário. Já te faltou dinheiro? Bom, parece que não, hein? Aleluia. Vou até aumentar a mensalidade agora. Agora eu aumento. Já faltou dinheiro? Já faltou mistura da boa? Já faltou roupa nova? Já faltou sapato novo? Ou seja, as coisas nos faltam.
Então, se eu pego esse texto e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a ideia é que não vai faltar nada, mas as coisas faltam. Então, quando eu pego o sentido original, pastor, mas como que eu faço isso? Você precisa de ferramentas para você estudar a Bíblia, mas a gente vai chegar lá. Então, qual é o sentido do texto? O Senhor é meu pastor e Ele não faltará. Ele quem? O pastor, que é Deus. Então, falta comida, mas não falta Deus na sua vida. Falta bebida, mas não falta Deus. Falta dinheiro, mas não falta Deus. Falta sapato novo, mas não falta Deus. O que não falta é Deus. As coisas, elas faltam. Existe um outro texto que está em Mateus, que está escrito: buscai primeiro, vai lá, completa. Vocês falaram do jeito que eu queria a heresia. Não existe demais. Não existe demais coisas. Na verdade você leu errado, porque até nas traduções do português está escrito: e estas coisas. Estas coisas. Que coisas? As coisas que estão no contexto do texto, o que vem antes do texto. Então e por muito tempo eu fiz isso também, a gente prega, se você buscar o reino, não vai te faltar nada, Deus vai acrescentar tudo. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo diz estas coisas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. Se você buscar o reino em primeiro lugar, Deus não vai deixar faltar comida, bebida e vestimenta. Agora, se você quiser outras coisas, se você quiser uma vida mais confortável, se você quiser luxo, você vai ter que trabalhar. Pegou ou não? Você vai ter que correr atrás. Não adianta ficar sentado esperando que Deus vai trazer luxo para você. Ele pode fazer isso, mas o que Ele garante para quem busca o seu reino é comida, bebida e vestimenta. É isso que está dizendo no contexto. Então não é as demais, porque as demais pode ser o que eu quiser, e Deus não vai me dar o que eu quiser, sendo que eu preciso lutar por isso. Ele não vai deixar faltar essas três coisas: comida, bebida e vestimenta. Por exemplo, Mateus vai falar de uma parábola que na epígrafe do texto, vocês sabem o que é epígrafe ou não? Epígrafe é aquele título em negrito que tem em cima do capítulo ou em cima do versículo. Já viram? Em negrito assim, ó. Abre a sua Bíblia em qualquer texto que você vai ver que em cima tem uma frase em negrito, né? Um título em negrito. Isso aí se chama epígrafe. E o que é isso? Isso aí não é a Bíblia. Isso aí é um título que foi colocado pela sociedade que produziu a tradução para que você pudesse entender do que o texto está falando. Mas, por exemplo, Jesus vai falar da parábola, que todo mundo conhece como a parábola dos 10 talentos, né? Então a maioria dos textos bíblicos está lá na epígrafe, a parábola dos 10 talentos. Aí você começa a contar. Para um ele deu 5, certo? Para outro ele deu quanto? 6. Eita! Sei que Bíblia. Vamos lá, devagar. Para um ele deu 5, para outro ele deu quantos? 2. Para outro ele deu quanto? Então faz as contas. 5 mais 2 mais 1 dá quanto? 8. Cadê os 10 talentos? Entende? Então, muitas coisas nós precisamos entender no sentido de linguagem da Bíblia, para que nós não possamos fazer interpretações equivocadas, ok? Então vamos lá, nós temos uma grade aqui, o nível que nós vamos estudar da teologia, porque a teologia tem níveis, né? Existe o nível básico, o nível médio, o bacharel, o mestrado e o doutorado, tá? Isso basicamente falando. A maioria das escolas de teologia fazem primeiro só o básico, depois só o médio, depois só o bacharel. Só que nós fizemos um sistema em que vocês vão estudar o básico e o médio juntos nesse período de tempo que nós vamos estudar, tá? Dividido em 12 matérias que serão apresentadas para vocês. Então vocês vão ter um material didático, uma apostila, depois eu vou passar para vocês verem de mãos em mãos, e também vão ter direito a uma carteirinha que vai te dar alguns privilégios. Você paga meia em teatro, estádio de futebol, em alguns lugares, parque aquático, McDonald's. Ninguém deu glória a Deus. Então, é uma carteirinha de estudante que você pode receber também, além dessas apostilas aqui, que vocês vão ver depois. São 12 matérias, 6 apostilas, cada apostila vem com 2 matérias, mas isso aqui eu explico no final
para vocês. Vamos lá. Voltando para Gênesis capítulo 1, que foi o texto que a gente leu, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, quem foi que escreveu Gênesis? Quem foi que escreveu o primeiro livro da Bíblia? Tenho certeza que a maioria daqui sabe. Quem foi que escreveu? Moisés. Ele não escreveu apenas o primeiro, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos pelo mesmo personagem, pela mesma pessoa, a saber, Moisés. E tudo que está inserido, principalmente no livro de Gênesis, que foi algo totalmente inspirado por Deus, Moisés não estava lá, porque Moisés, o seu nascimento vai aparecer apenas no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então tudo que está escrito em Gênesis foi escrito por inspiração do próprio Deus, dizendo a Moisés o que deveria ser escrito. Vale a pena vocês saberem também que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. O que é isso? Cronológica vem de cronologia. Ela não está na ordem dos seus acontecimentos. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é um verdadeiro quebra-cabeça. E a função do mestre é juntar as peças desse quebra-cabeça para facilitar o seu entendimento acerca da palavra de Deus. Então existem coisas que estão em um livro, que a conclusão disso está num outro livro muito distante dali. Então são peças do quebra-cabeça que estão espalhadas por toda a Bíblia, e aí, como estudante da palavra de Deus, você precisa juntar essas peças para que possa então fazer sentido para você. Então, por exemplo, Gênesis, cronologicamente, não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, cronologicamente, no sentido do mais antigo, é o livro de Jó. No sentido, por exemplo, dos evangelhos. O evangelho de Mateus, que é o que abre o Novo Testamento em todas as nossas Bíblias, ele também não é o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro é Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os demais evangelhos, Mateus, Lucas e João, têm Marcos como base para os seus escritos. Então muita coisa na Bíblia não está na ordem dos seus acontecimentos. Só para você ter uma ideia, de um versículo para o outro pode existir um espaço de tempo de anos. E se você não entender isso, você prega e conta a história como se estivesse acontecendo na sequência. E existem espaços de tempo. Então isso não acontece em todos os capítulos e todos os versículos. Por exemplo, tem 3, 4 capítulos que acontecem na sequência. Às vezes aconteceu num dia só, mas às vezes tem de um versículo para o outro que passaram-se meses, semanas, dias e até mesmo anos. E nós precisamos identificar como a Bíblia está tratando acerca disso. Se esse texto, se a história aconteceu no mesmo dia ou se houve um espaço de tempo. E tudo isso faz muita diferença para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então Deus vai dar essa revelação para Moisés, a revelação do Gênesis, da criação, de como tudo isso aconteceu. E é interessante que Deus não poderia dar a outro personagem aquilo que revelou para Moisés. Por quê? Porque Moisés foi um dos mais íntimos de Deus no contexto da Bíblia Sagrada. Um dos maiores líderes de toda a Bíblia foi Moisés. Então Deus não daria a qualquer um algo tão relevante se este personagem não tivesse uma importância e um relacionamento muito profundo com esse Deus. É interessante que a história de Moisés, ela surge dentro de um contexto muito difícil. Por quê? Quando Moisés nasce, a Bíblia vai dizer que um novo faraó havia assumido o Egito, ele não conhecia a Deus e ele escravizou o povo, inclusive que Moisés fazia parte. Mas é interessante observar por que é que em Êxodo o povo vai aparecer sendo escravo. E a resposta é muito simples. O povo aparece sendo escravizado em Êxodo
Porque José, que era o governador do Egito, do capítulo 37 até o último capítulo de Gênesis, ele teve uma importância muito importante na história, uma relevância muito grande na história. E José não deixou um sucessor. Por isso, um dos motivos do porquê Faraó, aquele que assumiu o lugar do outro, porque Faraó é um título e não um nome, é como se fosse rei. Este Faraó que assumiu não conhecia a José e muito menos ao Deus de José. Então a pergunta é: por que é que José não deixou sucessores no seu lugar? Porque José, ele acreditava que para chegar aonde ele chegou, alguém precisaria passar por aquilo que ele passou. O problema é que Deus tem a sua multiforme de trabalhar, e Deus não trabalha com todo mundo da mesma forma. Deus não está limitado a uma bolha para fazer sempre as mesmas coisas. Mas isso é importante dizer: um líder de sucesso é aquele que deixa sucessores para dar continuidade àquilo que ele começou. Quando o líder quer tudo apenas para ele, só ele faz, só ele está em atividade, só ele coloca a mão, ele está privando que a próxima geração, os que vão vir pós ele, sofram como o povo do Egito sofreu. Então o líder de sucesso, ele deixa líderes para o seu lugar, inclusive líderes melhores do que ele. Porque o galardão, por exemplo, de um mestre, de um professor, é formar alunos melhores do que ele. Se eu formar vocês níveis abaixo do que eu tenho, eu fui falido na minha missão. A minha missão e o meu galardão é formar estudantes da palavra e mestres da palavra que cheguem muito mais longe do que Deus me fez chegar. Então há uma missão sobre vocês e há uma missão sobre mim, de formá-los para serem muito melhor do que aquele que vos ensina. Então esse Moisés, ele vai nascer num contexto de escravidão, e o José, que não deixa líder, ele não vai preparar sucessor. Por quê? Porque foi muito sofrido para José chegar até o Egito. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi tido como morto, ele foi lançado numa cova, ele foi colocado numa prisão, ele foi tido como adúltero, como traidor, para chegar onde ele chegou. E aí ele não deixa sucessor por causa disso. Só que aí vem Deus e mostra para todo mundo que ele não trabalha igual com todos, porque enquanto José precisa de um período de 30 anos para chegar onde chegou, Deus pega o Moisés, que é só um bebê, e coloca no mesmo lugar que José, para mostrar que com cada um ele trabalha de um jeito. Talvez com você vai demorar anos, mas com o outro Deus faz em um mês, para mostrar que é ele que tem o poder da história e não é você que determina o tempo dele. Não somos nós que determinamos o tempo e a forma de como Deus vai agir. Com cada um, Deus vai agir de uma forma. Então ele pega esse Moisés, e esse Moisés era tão ousado. Está começando a aquecer minhas turbinas, irmão. Aí já esquece. Presta atenção. Esse Moisés era tão ousado que ele vai fazer um pedido a Deus. E qual é o pedido que Moisés vai pedir a Deus? Deus, eu quero ver a sua face. Eu quero ver a sua face. Só que isso era impossível, humanamente falando. Por quê? Porque ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Ninguém pode ver a glória de Deus como ela é, a face de Deus, e continuar de pé. Por que eu digo isso? Porque a estrutura do nosso corpo não suporta ver a glória de Deus como ela é. É por isso que você vai ver muitos casos na Bíblia de sumos sacerdotes que entravam no Santíssimo Lugar, e quando a glória de Deus se revelava, eles não conseguiam ficar de pé, eles caíam e tinham que ser tirados por corda, porque não suportavam ver a glória. Daniel viu um anjo e desmaiou. Paulo viu o resplendor da glória e caiu do cavalo cego. João viu a glória e caiu como morto, desmaiado. O nosso corpo não tem uma estrutura para ver a glória de Deus como ela é. É por isso que quando Jesus arrebatar a igreja, quando nós formos para o céu, ele vai nos dar um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo com uma estrutura
para ver a glória. Mas não apenas isso, é um corpo que não vai sentir mais fome, é um corpo que não vai sentir mais dor, é um corpo que não vai ter mais doenças, é um corpo que não vai ter mais que chorar, é um corpo que não vai ter mais tristeza. São características de quem recebe um corpo glorificado. Então, existem dois tipos de glória. Muitas pessoas acabam se equivocando em relação a isso. Existem dois tipos de glória. A primeira glória é a Shekinah. Quem já ouviu falar da Shekinah? Levanta a mão. Isso, muita gente já ouviu da Shekinah, e aí a gente acha que a Shekinah é a glória de Deus, mas não é. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, Shekinah. Shekinah. Shekinah não é a glória. Shekinah é uma sombra da glória. É apenas um aperitivo. Sabe quando você vai em uma festa e primeiro serve aquela comida para preparar o seu estômago para algo mais poderoso que vai vir depois, uma janta mais pesada? Sabe quando você vai num restaurante chique e serve aqueles pãozinhos com queijo, com cream cheese, com manteiga, para preparar você para o alimento mais pesado que vai vir depois? Então esse é o sentido da Shekinah, é apenas uma sombra, uma demonstração da glória. E existe um outro tipo de glória, essa é a literal, que é o Kavod. Repita comigo, Kavod. Kavod é o peso da glória, é a glória literal. Se escreve Kavod, mas se fala Kabod. Vamos lá de novo, todo mundo? Kabod. Isso, esse aí é o peso da glória de Deus, é a glória como ela é. Shekinah, a sombra, uma demonstração, ok? Fique tranquilo, porque talvez nem tudo que eu falar você vai conseguir anotar, mas você vai ter disponível no vídeo para você assistir quantas vezes você quiser. Depois o vídeo é seu, a aula é sua. Vamos lá, então o que Moisés está pedindo para ver? A Shekinah ou o Kavod? O Kavod, ele quer ver o peso da glória, ele quer ver a face de Deus como ela é. Só que Deus não pode fazer isso. Deus diz: ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo e continuar de pé, mas por causa da tua ousadia, eu vou revelar algo a você que não revelei ainda a ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Moisés e diz: está vendo aquela rocha? Estou vendo. Fere a rocha, e pela ferida que for aberta na rocha, você vai colocar os seus olhos e você vai ver eu passando de costas. É interessante observar que no Gênesis, lá no Éden, Adão e Eva pecaram e a glória de Deus foi retirada de se manifestar diante do homem. Só que o que Deus está revelando para Moisés nessa passagem é a própria visão e manifestação do seu filho Jesus. Por quê? Porque pela ferida na rocha, e essa rocha é Jesus, pelas feridas na rocha, pelas feridas em Jesus, o homem voltaria novamente a ver a glória de Deus. Então Deus estava revelando a manifestação do seu filho, da cruz, do que aconteceria na cruz para Moisés, porque o seu pedido foi um pedido de extrema ousadia. Então, se tem algo que Deus gosta em alguém, é da ousadia dessa pessoa e da sede de conhecer a Deus. Lembrando que o que Moisés desfrutou foi algo extraordinário, mas o nosso nível é muito maior do que o de Moisés. Pergunte por quê? Porque Moisés estava no nível de amigo de Deus. Nós estamos no nível de filhos de Deus. O nível é muito mais profundo, o nível é muito maior do que os personagens do Antigo Testamento desfrutaram. Por isso que o profeta menor vai escrever dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Qual foi a primeira casa? A primeira casa foi o tabernáculo, que Deus se revelava no Santíssimo Lugar com glória. Ele está dizendo a glória dessa segunda casa. Quem é a segunda casa? Nós. A glória que vai vir nessa segunda casa, que somos nós, será maior do que a glória da primeira casa, que era o tabernáculo. Então aquilo que desfrutamos hoje, a profundidade que podemos chegar hoje, é muito maior do que os personagens bíblicos e do que aquilo que eles experimentaram.
Então, por exemplo, quando a gente vê Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o texto vai dizer: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui reside uma informação muito importante. E para entender essa informação, você precisa entender o que eu vou mostrar para vocês aqui na luz. Só para adiantar, eu não sou desenhista, sou professor de teologia. Então meu desenho é feio, mas todo mundo entende. É melhor do que ser bonito e ninguém entender nada. Tá combinado? Então, sem ninguém rir. Vamos lá. Aqui está algo muito importante que eu vou explicar para vocês. Nós, seres humanos, somos uma espécie de casa com 3 cômodos, porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então nós somos como uma casa que possui vários cômodos. 3 cômodos está dentro de nós. Então vamos lá. Em um cômodo da casa está o corpo, ok? Em outro cômodo da casa está a alma. Em outro cômodo da casa está o espírito. Por que eu preciso que vocês entendam isso? Porque como é que uma aula como essa funciona dentro de você? Vou explicar fazendo um desenho para você. Então aqui, ó, aqui, de forma bem feia, eu sei, mas aqui está com um microfone o pregador. Aqui, ó, não começa, hein? Aqui é o corpo. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem como? Vocês estão muito murchos. Vamos lá, a fé vem como? Pelo ouvir. Então, ó, o professor, o pregador, o pastor, ele prega. A mensagem, ela entra pelos ouvidos. E quando ela entra pelos ouvidos, ela vai acessar o primeiro véu. O que é esse primeiro véu? É a mente. Vou colocar um M aqui, ó. Mente. M de mente. Então ela entra pelos ouvidos, ela acessa a nossa mente. Quando ela acessa a nossa mente, todas as vezes que a Bíblia fala mente, ela está falando de um lugar que está na divisa do corpo com a alma. Então a palavra entra pelos ouvidos, ela atinge esse primeiro véu que é a nossa mente, e quando a palavra começa a ser ensinada e pregada, nós começamos a refletir e a pensar sobre isso. E a gente começa a aceitar aquelas informações. E Deus vai falando conosco acerca de posicionamento, acerca de tantas coisas que precisam ser mudadas. Deus vai falando acerca de algumas coisas que não podem mais continuar como está. Quando a gente aceita essa informação na nossa mente, a palavra vai acessar o segundo véu, que é a alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Olha aqui, da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções, do coração. Então, na divisa da alma com o espírito está o coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão, está falando desse lugar que fica na divisa da alma com o espírito. Então preste atenção, a palavra entra pelos ouvidos, ela chega até o primeiro véu que é a mente, a gente aceita essa informação, Deus começa a falar conosco, ela atinge a alma. Só que essa palavra, segundo o escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é uma espada. E aí a palavra vai atingir a nossa alma e as nossas emoções. E aí aquele que está ouvindo a palavra começa a chorar. O que é o choro? O choro é o sangue da alma. É a alma que sangra, porque foi atingida pela espada, que é a palavra de Deus. Mas não é uma palavra que nos machuca. É uma palavra que atinge a alma, mas nos cura. Mas conforme ela vai trabalhando nas nossas emoções, as lágrimas começam a descer pelos olhos, que é a prova de que a palavra atingiu as nossas emoções.
Só que o desejo de Deus não é que a palavra fique apenas nas nossas emoções. Então essa palavra ela precisa atingir um outro véu. Qual é o véu que a palavra vai atingir? O coração. O Salmo 119, o salmista vai escrever dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então aquele que já não comete os mesmos pecados que cometia, é porque a palavra entrou pelos ouvidos, chegou até a mente, atingiu a alma e agora está no coração. E aí você é blindado para não cometer os mesmos pecados e erros que cometia. Só que a palavra não quer ficar só aí, ela quer atingir o último véu e quer chegar ao seu espírito. Quando a palavra atinge o seu espírito, é quando foi no dia que você decidiu receber a Cristo como seu Salvador. E aí quando você aceita Jesus como seu Salvador, automaticamente você ganha um presente principal, que dentro desse presente tem mais vários presentes. Mas quem é que você recebe como presente quando você aceita Jesus como Salvador? Quem sabe? O Espírito Santo. Maravilha. Aí a pergunta que eu faço é: aonde que o Espírito Santo entra desses cômodos da casa? Por qual cômodo ele entra? Pensa um pouquinho. Pensou? Vamos lá, pode responder no 3, 1, 2, 3. Qual é o cômodo que você acha que o Espírito Santo entra? Vamos lá, vou perguntar aqui. Quem acha que ele entra no corpo, levanta a mão. Quem acha que ele entra pela alma, levanta a mão. Quem acha que ele entra pelo Espírito, levanta a mão. E quem não levantou a mão, você acha o quê? Você não acha nada, você não sabe nem o que você veio fazer. Você a resposta. Inteligente. Vamos lá. O Espírito Santo, ele entra inicialmente na nossa casa e ele habita inicialmente no nosso espírito. Então ele entra por aqui, ó, entra por aqui, e aí inicialmente ele habita aqui, ó, no espírito humano, no espírito humano. Quando a gente recebe, o Espírito Santo habita inicialmente aqui. Então E.H, espírito humano, E.S, Espírito Santo. Ele habita, ele entra nessa casa inicialmente por esse cômodo chamado espírito humano. Ok, então eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença de ter e ser cheio? O que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém pode falar, ser cheio do Espírito Santo é pular. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso é uma das evidências de quem é cheio, mas nem todo aquele que pula é cheio. Às vezes alguém está pulando por emoção. Ah, pastor, o ser cheio do Espírito Santo é quando fala em línguas. Falar em línguas é uma das evidências do Espírito Santo. Mas eu conheço muita gente que imita línguas espirituais, e isso não demonstra que ele é cheio do Espírito Santo. Tá, então explica o que é ser cheio do Espírito Santo. Vou te mostrar pelo desenho, que é feio, mas que está fazendo você entender, tá vendo? Bem feito para você. Vamos lá, o que é ser cheio do Espírito Santo? É quando o Espírito Santo domina todos os cômodos da casa. Então nós temos o coração, nós temos a alma, nós temos a mente e nós temos o corpo. E no corpo existem os membros. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é falar em línguas, não é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ter o comando de toda essa casa, com 3 cômodos, dominada pelo Espírito Santo. Então ele entra inicialmente pelo Espírito. Você tem, mas ainda não é cheio. Você tem, mas ainda não é cheio. Você tem, mas ainda não é cheio. Qual é o próximo passo do Espírito? Entrar no seu coração e mudar a rota do seu coração. Então aquela pessoa que era ruim passa já a não ser tão ruim como era. Aquela pessoa que era amargurada passa já a não ser tão amarga como era. Você lembra como você era antes de ter um encontro com Jesus? Tem gente aqui que era ruim, irmão, mais ruim que só o sangue de Jesus na vida dessa pessoa. Ela gostava de resolver era na porrada. Não pisa no meu pé que eu dou na cara, eu falo poucas boas. Aí o Espírito vem e entra
Ó, sem entregar ninguém. Tem gente que até hoje é ruim, mas eu vou chegar em você. Ele entra no seu coração. E aí ele vai mudando o seu coração. Vai mudando a rota do seu coração. Não entra na carne não, fica crente. Depois ele vai para onde, pastor? Ele entra nas suas emoções, na alma. Aqui há uma mudança extraordinária. Por quê? Porque eu costumo dizer que quem é sanguíneo demais ou explosivo demais fica facilmente endemoniado. Ó, tem gente se entregando. Gente que é explosivo demais, sabe? Pavio curto, fica facinho endemoniado. Quer ver uma coisa? Prova na Bíblia. Pedro era explosivo. Teve uma hora que Jesus teve que olhar para ele e falar assim: eu te repreendo, Satanás. Ele era apóstolo, era discípulo, mas porque era explosivo demais, ficava facilmente endemoniado. Qualquer coisinha já estava sacando a espada e cortando a orelha dos outros. Tem alguém que é assim aqui? Então olha só, se você ainda é assim, sabe aquele tipo de pessoa que quebra a casa, taca copo, sabe? Precisa chutar as coisas, bate a cabeça na parede. Tem gente que é assim, talvez não seja o seu nível. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Tem, mas o Espírito Santo não atingiu. Essa pessoa fechou a porta. Falou: Espírito Santo, você pode trabalhar até aqui. Daqui para cá, sou eu que decido, sou eu que mando aqui. Você não pode mexer não, porque tem gente que aceitou Jesus, mas fechou a porta para ele entrar em determinadas áreas da sua vida. E por isso que continua nos mesmos erros e nas mesmas práticas. Porque fechou a porta e falou: eu quero o Senhor até aqui. Daqui para cá você não mexe. Daqui para cá eu sou assim mesmo e ninguém muda. Só que aí ele quer atingir as suas emoções. Quando ele atinge as suas emoções, o Espírito vai produzir em você fruto. E aí um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então aquela pessoa que buzinava no trânsito, que xingava todo mundo, mostrava dedo do meio, explosiva, agora respira. E tem muitos que ainda dizem: olha, se fosse no tempo que eu não conhecia Jesus, pastor. Deus está revelando, irmão. Está começando a descer até uns números de CPF aqui. Eu vou entregar o nome. Eu vou chamar pelo nome. Então o Espírito dominou a sua alma. Você já não é aquela pessoa. Você já não é mais daquele jeito. Você já não é, deveria, né? Mas senão Deus está falando com você profundo aqui. Ele quer tomar conta das suas emoções. E aí você já não age mais de forma precipitada. Você é alguém direcionado pelo Espírito. O próximo ponto, porque ainda você não é cheio. Agora ele quer a sua mente. Por quê? A mente é o campo de batalha de Satanás. As maiores guerras que acontecem na nossa vida, elas não são externas, elas são internas. E essas guerras acontecem na mente. Como? O diabo lança os seus dardos inflamados. Ele lança as suas setas. E se você aceitar e alimentar aquilo que ele colocou na sua mente, você pode cair em erros e errar os alvos que Deus preparou para você. Mas quando o Espírito Santo ele domina a sua mente, você já não tem mais aquele pensamento malicioso. Irmão, a malícia de muitos crentes é terrível. Vai cantar o hino da harpa e canta santa, plena paz e santo gozo. Gozo. Mente poluída. É assim ou não é? Não tem ou não tem crente malicioso? Que não pode ouvir nada. Tudo leva para o duplo sentido. Tudo leva para o lado contrário. Por quê? Porque a mente ainda não foi dominada pelo Espírito. Eu nem vou perguntar se tem alguém assim aqui, que eu não quero nem saber, tá? A sua mente precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Você precisa mudar a sua mentalidade. Ter a mentalidade de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Deixar o Espírito dominar a sua mente. E por último, ele vai dominar o seu corpo. Então os seus olhos não vão olhar mais para aquilo que você olhava. As suas mãos não vão tocar naquilo que antes tocava. Os seus pés não vão pisar em lugares que antes você pisava. Então você tem o Espírito dominado pelo Espírito Santo. Você tem o coração dominado por ele. Você tem a alma e as emoções dominadas por ele. Você tem a mente dominada por ele. E você tem os membros do corpo dominados por ele. Agora sim você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas a pergunta que eu quero fazer é: tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo? Segura.
Se você mentir, escuta, o diabo vai ser seu sogro. Pergunta por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então quem mente se relaciona com a filha dele. E quem se relaciona com a filha dele tem ele como sogro. E aí tem um problema, pergunte qual? O problema é que se você mentir, você pode ficar endemoniado no meio da aula. Eu vou ter que parar a aula para expulsar o demônio de você e eu vou ficar muito bravo por isso. Então deixa eu perguntar para você. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Nossa, só um. Só um, cara. Agora eu te ameacei, senti o medo, né? Tô com medo de ficar endemoniado, né? Entenderam até aqui? Sim. Muito bem. Viu que o desenho é feio, mas deu para entender? Sim. Muito bem. Vocês acreditam que nós já estamos com 1h10 de aula? Parece? Passou rápido? Isso é sinal que a aula é boa, porque quando é ruim, irmão, o negócio trava. Na hora não passa. Agora, quando passa muito rápido é que o negócio está sendo bom. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, por aqui entra o Espírito Santo. Mas por aqui não é o ambiente que entra um demônio, por exemplo. Porque a forma que o Espírito Santo entra é diferente de como um demônio entra. Por onde é que o demônio entra? Por onde é? Primeira coisa, por onde ele entra? Ele entra pelo seu corpo e domina a sua mente. Tanto é que quem está endemoniado, ele perde a consciência. Já viu alguém que foi liberto por Jesus? A pessoa fica sem saber onde ela está e o que está acontecendo. Por quê? Porque os demônios roubam a nossa consciência. Diferente do Espírito Santo, que é educado, só entra se você abrir essas portas. O demônio já chega arrombando todas as portas, derrubando, metendo o pé em todas as portas, e ele te domina por completo. Ele domina o seu corpo, domina a sua mente, domina as suas emoções, domina tudo dentro de você. E é interessante nós entendermos que existe uma diferença entre alguém que está endemoniado e endemoninhado. De novo, endemoniado é quando alguém tem um demônio dentro do corpo. Endemoninhado é quando há um ninho de demônios dentro de si. Inclusive Marcos capítulo 5 vai falar de um homem, o gadareno, que ele estava possesso por uma legião de demônios. Sabe o que é uma legião? É de 3 a 6 mil demônios dentro de um corpo. Pode imaginar isso? Eu não sei se você já teve experiência nessa área da libertação, mas por exemplo, eu já tive a experiência de expulsar o demônio de uma pessoa, e aí entrava o demônio chorão, começava a chorar, daqui a pouco, sai em nome de Jesus, aí entrava o incrível Hulk, bravo, queria quebrar tudo, aí expulsava, entrava um com voz de criança. É vários demônios dentro de um corpo. Só que aí, irmãos, existe um equívoco de como as pessoas expulsam o demônio, porque biblicamente existe uma forma certa de se expulsar demônio, e 90% do público cristão não tem acesso a essas informações. Então, por exemplo, como é que você expulsaria um demônio? Fala para mim. Não, faz aí direito. Sai em nome de Jesus. Quem mais faria assim? Levanta a mão. Ninguém faria assim. Você faria como então? A maioria faz assim. É errado fazer assim? Eu não digo errado, mas eu te digo que não é o método certo. Pergunte por quê? Porque se você diz, sai em nome... Eu acho que eu vou falar só isso na outra aula que vocês não querem saber não. É porque hoje é só aula introdutória, irmão. Eu não posso entregar tudo de uma vez porque eu ganho por mês, entendeu? É que a hora já está acabando. Só para me saber, de todos vocês que estão aqui, quantos têm o interesse de continuar o curso? Porque dependendo do número, eu nem vou falar, já vou entregar a bênção apostólica.
Vou perguntar, quem aqui tem interesse de... Porque, irmão, o que eu estou dando para você aqui é só uma pincelada bem de leve. A gente nem começou a mergulhar. Mas quem tem o interesse de fazer o curso? Levanta a mão, só para mim saber. Isso. Muito bem. Todos praticamente. Muito bem. Tá bom. Daqui a pouco... eu espero que vocês não tenham mentido. Senão já sabem, né? Não, ninguém quer ter o demônio como sogro. Tá bom. Vamos lá. Eu quero só meu sogro como sogro. Ele não é o demônio, né? Não, ele é o pastor José. Vamos lá então. Presta atenção. Antes de eu explicar qual é a forma bíblica, porque deixa eu explicar primeiro um ponto para vocês, para mim depois entrar no outro ponto que é onde eu quero chegar biblicamente. Não é que está errado, mas isso traz uma certa liberdade para os demônios. Vem cá, Gisele, você vai ser o demônio. Pergunte por quê? Porque a aula é minha, põe quem eu quiser. Faz cara de demônio. Presta atenção. Se eu dizer, sai em nome de Jesus, o demônio pode ter saído, mas ele continua Ao redor. Ele pode continuar por aí e entrar em outra pessoa. Você já teve essa experiência de o demônio sair em um e ir para o outro? Por que isso acontece? Porque a gente expulsa o demônio da vida da pessoa, mas de forma errada. Isso. A gente não manda para o lugar certo. Senta lá, Gisele, obrigado. Aplauda o Senhor pelo Gesiel. Existe um lugar que você precisa conhecer sobre ele. O lugar dele, esse lugar, vou fazer outro desenho aqui, bem feito. Você viu que o quadrado está bem retinho, né? Vamos lá. Esse lugar aqui, ele se chama Sheol ou Hades ou Hades, tá? Como você quiser. O que é o Sheol ou o Hades? Quem sabe? Não. O inferno nem foi inaugurado ainda. Inclusive, quando você for mandar alguém para lá, não manda, porque lá não foi inaugurado ainda. Tá? O que é o Sheol ou o Hades? Alguém quer arriscar? Não é só isso. O que é? Você percebeu que tem 3 cômodos também? É uma cadeia. Vamos devagar. O Sheol, ele tem três cômodos. O primeiro é o seio de Abraão. Sabe o que é o seio de Abraão ou não? É o interposto intermediário. Isso. Calma. Vamos. É o quê? Primeiro céu. Quem mais? Vamos lá. Existe aqui. Qual que é o segundo lugar que tem aqui? Terra. É um abismo. Ainda não. O abismo está aqui. Ó. Pronto, você acertou. O abismo está aqui. Aqui tem outro lugar. Purgatório, meu Deus. Ainda bem que vocês estão estudando. Glória a Deus, viu? Aleluia. Vamos lá. O que é esse lugar aqui? Lugar de tormento. Já ouviu falar? Lugar de tormento. Então vou colocar aqui, ó. L.T. Seio de Abraão, lugar de tormento e abismo. Isso aqui é o Sheol ou o Hades, ok? Cada um desses cômodos, eles têm uma função. Por exemplo, o seio de Abraão não existe mais. Mas o que é ele? Ele é o lugar que iam todos aqueles que morreram antes de Cristo. Todos os que morreram antes do sacrifício de Cristo iam para este seio de Abraão, que é uma espécie de sala de espera, ok? Então eles ficavam todos lá. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, ele pegou cativeiro. Então esses que estavam aqui foram levados para um outro lugar que estão hoje. Qual é o lugar que eles estão hoje? Paraíso, que é um outro tema que depois a gente vai tratar. Paraíso, beleza. Então aqui é o que, irmãos? Aqui é o que? Seio de Abraão.
Para que serve? O que é? Todos salvos, todos crentes em Deus. Moisés foi para lá, Elias foi para lá, Eliseu, Josué, todos os crentes em Deus, os que criam em Deus, foram para cá, antes de Cristo. Beleza. Agora quem morre hoje vai para onde? Vai para o paraíso, perfeito, muito bem. Depois eu explico sobre o paraíso numa outra aula que não é para agora. Existe um segundo lugar aqui, ó. Qual que é o nome desse lugar? Lugar de tormento. Para que serve? Não. Pode falar. Os que morreram. Antigo Testamento, Cristo ainda não apareceu. Antigo Testamento, os que morreram sem Deus. Novo Testamento, quem morre hoje, por exemplo, e não aceitou Jesus como Salvador, não tem a salvação, vai para um lugar de tormento. O que é o lugar de tormento? O próprio nome já disse, é uma prévia do que será o inferno. Lá existem bichos que comem o corpo, há um tormento até o dia do juízo final, e depois eles vão ser direcionados para o inferno. Então todos os ímpios, desde o início até o final, estão aqui, até que sejam lançados no inferno e no lago de fogo, ok? E existe um terceiro lugar. Qual que é o lugar? O abismo. O que é o abismo? É tão fundo que... O abismo é a prisão dos demônios. Os demônios estão presos aqui. Então eu vou mostrar textos que provam isso para você. Por exemplo, quando eu digo para um demônio, sai em nome de Jesus, ele sai de um, mas ele pode entrar no outro que está ali do outro lado da rua. Só que se eu digo, sai em nome de Jesus e vai para o abismo, imediatamente desce um anjo, como uma polícia, e leva esse demônio preso e o coloca no abismo, que é a prisão dos demônios. Ou seja, é um demônio a menos na terra. Entendeu? Então não é que você foi errado, a pessoa foi liberta. O problema é que o demônio pode continuar. Exatamente. Então a palavra, quando diz naquela parte que o demônio sai e fica andando por lugares áridos, é por causa da falta desse? Andar para o abismo? Exatamente, tem que mandar para o abismo. Esse guardião para levar. Ou seja, então todos os demônios estão à sua volta, né? Só que funciona assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Só se manifesta quando eles acham o corpo para ele. Eita, agora se pergunta. Que quando expulsa do gadareno, ele vai para os corpos e vai para o abismo, aí automaticamente ali, depois de entrar no... Só que esse abismo que os porcos foram é um abismo literal. Esse abismo é o do Hades. Entendeu? Só que aí que tá. O que os demônios vão pedir para Jesus? Deixe que a gente entre. Por quê? Porque eles tinham medo que Jesus mandasse eles para onde? Entendeu? Era para dar glória, mas vocês fazem. Fala. Tá saboreando o quê? Vamos ouvir. Tô degustando. Ó, vamos ouvir a irmã. Calma aí, vai lá. Quando se expulsa e fala para ir para um lugar determinado que o Senhor escolheu. Que é o abismo. Isso. Você não usa o nome abismo, mas você manda para um lugar determinado. Não, você fala abismo porque você já sabe. Agora você sabe. Por exemplo, agora os demônios estão em choque que você tem essa informação. Eles vão tentar passar o máximo longe possível. Por quê? Porque eles sabem que você sabe qual é a prisão. E eles não querem ir para lá. Porque lá eles vão ser presos e destruídos e não vão poder atuar na terra. Então, mas a pergunta é que se você expulsa em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus e vai para o abismo. Isso. Volta não, vai. Não é volta, é solta. É, vai. Só vai pro último lugar de Jesus. Entendeu? Lá eles não têm poder para sair nunca mais. Não, estão presos. Por isso que quando Jesus for para ele, vai prender todos vão para lá, né? Calma. Vamos lá devagar. Vocês querem aprender tudo em uma aula. Calma, vai. É tipo assim, que nem ela falou. Quando você fala, vai para um lugar determinado que o Senhor preparou. Aham. Não, mas tipo assim, você não cita abismo. Tem que citar. Se você já sabe, você cita. É isso, essa a pergunta. Se você não sabia, no mundo espiritual tem o mesmo poder. Agora, se você sabe, fale. Porque quando fala para um lugar determinado por Deus, É o abismo. Aham. mas eu não sabia de falar abismo, vamos falar de um lugar determinado.
É abismo. Você tem que mandar pro abismo. Porque senão, é como pegar um bandido e soltar. Ele vai continuar. Então, Jesus só tira ele do corpo da pessoa, aí ele fica solto. Ele é liberta. O nome de Jesus liberta essa pessoa. E aí esse demônio agora precisa ir para uma cadeia. Então nós somos a Polícia Federal de Deus. Pergunte por quê? Por quê? Esse ano só a irmã perguntou mais forte. Pergunte por quê? Por quê? Porque assim, nós temos um passaporte para estar na Terra. Sim ou não? Sim. Qual que é então? É que vocês falaram com uma convicção, né? O passaporte, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Qual que é o passaporte que está na Terra? O que é o passaporte? É porque te autoriza a estar aqui. Somos filhos. O que? Mas antes de filho a gente estava aqui também. O que nos autoriza a estar aqui? Jesus. Calma, vamos lá. Valendo um pix. O que nos autoriza? Tem 3 pessoas que não podem falar aqui. A minha esposa, o Eliseu e o Gesiel. Olha, Eliseu. Se livrou. Gesiel também. O Gesiel já fez 5 vezes teologia comigo. Perdeu o coração. Vamos lá, irmão, valendo um pix. Não. Você vai fazer mesmo? É claro. Você acha que eu vou mentir para ficar endemoniado? É de 10 centavos, mas eu vou fazer. Então faz o seguinte, para um você vai dar um curso. Ô, louco. Isso aí não vem de Deus, viu? É um pensamento, é uma seta. Vou responder, vamos lá. O passaporte que nos permite estar na Terra é o nosso corpo. O que nos permite estar aqui, a Terra é um plano físico. E você só pode estar aqui através de um corpo. Por que os demônios, quando eles descem aqui, uma das coisas que nos faz ter autoridade sobre eles é justamente porque eles estão aqui de forma irregular. Por quê? Para estar na Terra precisa ter um. E um demônio é um anjo caído. E um anjo é um espírito. Então, para estar na Terra precisa de um corpo. Então, ele está aqui de forma irregular. Por quê? Quando ele acha um corpo e entra, aquele corpo é dele? É como alguém que invadiu uma casa e tomou posse dessa casa, mas a casa não está no nome da pessoa, não é dela. Então, ela está ali de forma irregular. E quem nós somos? A Polícia Federal de Deus, que vamos chegar e tirar essa pessoa que está irregular de dentro da casa, e como ela cometeu um crime, nós vamos levar ela para a prisão. E qual é a prisão dos demônios? O abismo. Então nós temos a autoridade para estar aqui, que é o nosso corpo. E aí nós temos uma arma, nós temos uma autoridade. Qual é a arma? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Ok? Mas você tem que estar crente para isso, porque se você não tiver muito crente, ele vai revelar todos os seus podres. E ele nem foi você. Teve uma vez, irmão, que um camarada, um pastor, foi expulsar um demônio junto comigo. E aí quando a gente chegou na casa, a irmã, olha a heresia, ela falou assim: sai desse corpo aí, demônio, vai pro quinto dos infernos. Irmão, nem o inferno, imagina o quinto. Aí sabe o que o demônio olhou para ela e falou assim: você acha que eu não vi que você escondeu a mistura da sua sogra para ela não comer? Mas ela já achou e já comeu, tá? Olha isso. Ela não sabia onde enfiar a cara, irmão. Não sabia onde colocar a cara. Por quê? Mas tem casos muito piores, que ele revela literalmente a sujeira se você não estiver com a vida no altar. Ok? Então é algo muito sério, um posicionamento espiritual que nós precisamos ter. Então, nós precisamos pegar, expulsar e enviar para onde? Abismo. Para o abismo. Aí, agora, nós vamos entender uma outra questão. Eu espero que vocês tenham anotado isso aqui. Mas se não anotou, tem no vídeo para você assistir de novo. Existem duas hierarquias. Duas hierarquias. Todo reino tem uma hierarquia. Então, na igreja, por exemplo, existe uma hierarquia, né? Eu não sei como que funciona aqui, mas, por exemplo, um exemplo, na Assembleia de Deus, cooperador, em algumas assembleias tem auxiliar de escala, aí, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Como que funciona aqui, os pastores? Bispo. Não, Aqui. começa de baixo para cima. De baixo para cima. Do primeiro, Diácono. Daí temos os tesoureiros, secretários, pastores. Daí entra obreiros. tá, entra como obreiros no geral. Todos os obreiros. Evangelista e presbítero
Não, certo, maravilha. Vamos lá. Então, cada igreja tem a sua hierarquia eclesiástica, tá? Cada igreja trabalha de uma forma e é bênção. Presta atenção, presta atenção. Existe a hierarquia das trevas e a hierarquia da luz. E como elas trabalham. Como já é 9 horas, é só uma aula inaugural, só para colocar uma pedrinha de sal na garganta de vocês, deixarem vocês curiosos para a próxima aula. E aí a próxima aula já não é mais grátis, né? Porque é apenas a primeira aula que é grátis. Depois, ou seja, se tiver na 5ª aula e vir alguém novo, na primeira aula dessa pessoa, a primeira aula sempre vai ser grátis. Então, fica para a próxima aula, eu vou falar da hierarquia das trevas, a hierarquia da luz, como eles trabalham, e aí eu vou começar a aula do texto que a gente leu, porque não deu para começar a aula ainda. Só dei algumas informações para vocês. Amém? Vamos lá. Eu preciso explicar para vocês sobre o curso, já são 9 horas. O nosso curso geralmente vai até 9h30, é isso? Pastor, pode ser, pastores? Até 9h30. 9h30 fica muito tarde para vocês? Ou fica um horário bom? As outras escolas que a gente tem, o pessoal faz das 7 até as 10, 3 horas, e no final eles ficam bravos comigo que quer mais aula, porque geralmente a gente deposita muito conteúdo e através daquilo que Deus nos confiou, a gente prende atenção, o tempo passa rápido, aprende muita coisa, muito conteúdo, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Vamos lá, falando agora acerca do curso. Pode cortar para nós.